Olá, pessoal. Meu nome é Eduarda de Oliveira Borges Marçal. Eu sou aluna do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia. Atualmente faço parte do Programa de Iniciação à Docência, o PIBID. No PIBID, nós fizemos uma oficina que teve como tema os softwares usados na educação matemática e também para otimização do tempo do professor em sala de aula. Olá, pessoal. Eu me chamo Lorena Gonçalves da Luz. Sou estudante do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia. Sou licencianda em licenciatura em matemática e também faço parte do Programa Institucional de Iniciação à Docência, o PIBID. Participei do mesmo projeto que a Eduarda, da qual apresentamos o software GeoGebra e Excel. Este trabalho foi um trabalho apresentado pelos alunos de iniciação à docência e coordenado pela mestra Ana Cristina Gomes de Jesus e o professor Dr. Hugo Leonardo da Silva, com público-alvo e apresentação para os discentes em licenciatura em matemática do PIBID. Apresentamos o trabalho com a seguinte temática: o uso do GeoGebra e do Excel como softwares auxiliadores para professores, com estes símbolos aqui apresentados, tratando-se de um relato de experiência centrado nos softwares. O objetivo foi a introdução de uma oficina, que teve como objetivo sugerir os softwares Excel e GeoGebra como metodologia para o ensino da matemática, onde o Excel foi apresentado como possível auxiliar no trabalho e organização ao docente, e o GeoGebra como auxiliar para o ensino-aprendizagem do conteúdo de matrizes e demais. O Excel é uma planilha eletrônica que foi desenvolvida para o mercado de trabalho, mas que possui diversas ferramentas e pode ser usado no ambiente escolar. Meu objetivo ao apresentar este software é trazer uma possibilidade para auxiliar o professor na gestão de notas e também a oportunidade de analisar o desempenho dos seus alunos graficamente. O Excel é bastante amplo por possuir diversas ferramentas. Também pode ser usado para o ensino da matemática. O Excel pode ser acessado de forma online ou por aplicativo, baixado no celular ou no seu notebook. O Excel é um aplicativo da Microsoft. Para você ter acesso aos recursos ilimitados, é preciso que você compre o pacote Office da Microsoft. Os alunos do Instituto Federal, enquanto discentes, têm acesso ilimitado a estes recursos e aos pacotes da Microsoft Office por meio do e-mail institucional. O Excel, por ser uma planilha eletrônica, possui linhas e colunas. As linhas são representadas por números e as colunas por letras. No primeiro momento da oficina, eu apresentei as operações básicas do Excel, que são as operações básicas matemáticas, sendo a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Para realizar a adição, é preciso que você use um comando, que aqui no caso do Excel, esse comando é o comando de soma. Para você ativar um comando no Excel, é preciso que primeiro você coloque um sinal de igualdade e depois selecione os passos que são pedidos para esse comando. Ou você pode selecionar as células e fazer a soma inserindo o símbolo da adição para cada célula que você quiser somar. Na subtração, não possui um comando, então é preciso que você use apenas selecionar a célula, o símbolo e a outra célula que você quer subtrair. Na multiplicação, já possui comando. Você tem a opção de usar o comando multi ou selecionar as células com o seu símbolo, que no Excel, o símbolo da multiplicação é representado por um asterístico. Ou na divisão. Para realizar a divisão, você não possui um comando, como na soma e na multiplicação. É preciso que você selecione as células e coloque o símbolo de barra, que é o símbolo da divisão aqui no Excel. Uma outra coisa muito importante é que quando você quer calcular um valor e esse valor vai se repetir pelas cédulas, você não precisa repetir esse valor um por um de cada vez. Basta você selecionar
o lado inferior direito da célula e puxar clicando no mouse no lado esquerdo, selecionando cada célula que você quer que esse valor se repita. E assim funciona também para um comando. Se você quer que um comando se repita, basta você usar este mesmo passo. Com base nos comandos que eu expliquei no slide anterior, em segundo momento da oficina, eu apresentei para os alunos como construir uma tabela de notas dos alunos, em que o meu objetivo ao construir essa tabela é ensinar como ordenar a quantidade de alunos, os nomes dos alunos por ordem alfabética. O sexo vai ser adicionado manualmente após você colocar a ordem dos alunos por ordem alfabética. Também trouxe como calcular a média dos seus alunos. A média vai ser calculada com base nas notas P1, P2, P3 e P4. E também trouxe uma maneira de você calcular o conceito dos seus alunos. O que é o conceito? O conceito é você saber quantos alunos seus foram aprovados e quantos foram reprovados. Então, para realizar a construção desta planilha, primeiro, eu mostrei para os alunos como ordenar a quantidade de alunos e os nomes dos alunos por ordem alfabética. E aqui está a imagem dos passos utilizados para classificar a ordem e o nome dos alunos. Em segundo momento, para a construção da planilha, eu mostrei como calcular a média dos alunos. Para calcular a média dos alunos, foi usado o comando MED. Para ativar o comando, é preciso iniciá-lo com sinal de igualdade. Em seguida, selecionar as notas dos alunos P1, P2, P3 e P4, e assim você vai ter o valor da média calculado. Em seguida, mostrei como calcular o conceito dos alunos. Para calcular o conceito dos alunos, basta usar o comando SI, que da mesma forma, para ativá-lo, coloque o sinal de igualdade, o comando SI, e coloque o teste lógico. O teste lógico, o que é? É a condição para que seu aluno seja aprovado ou não. Depois o valor de aprovado e, em seguida, o valor de reprovado. E desta maneira, temos nossa planilha pronta. Após ter a planilha pronta, para fazermos uma análise gráfica, eu mostrei como inserir um gráfico. Basta você copiar as informações que você já tem de nome e média dos alunos, inserir a variável, que é a condição de aprovação do seu aluno 6, abrir a aba e selecionar o gráfico que você vai usar. Neste caso, eu escolhi o gráfico linha, que é um gráfico que dá para analisar as notas dos alunos na posição vertical e o nome dos alunos na posição horizontal. Bom, já na minha parte da apresentação, como foi dito anteriormente, você tratar de um relato de experiência de uma oficina realizada, eu resolvi aplicar o conteúdo de matrizes para estudantes participantes. E utilizei o software GeoGebra como auxiliar na aplicação do conteúdo. Mas o que se trata o software GeoGebra? O GeoGebra é um software de matemática dinâmica para todos os níveis de ensino. Com todos os níveis de ensino, eu quero dizer ensino superior, educação básica, EJA e educação técnica, dentre outros. Mas que também reúne, que pode ser usado para o ensino de geometria, álgebra, planilha de cálculos, gráficos, probabilidade, estatística e cálculos simbólicos, em um único pacote fácil de se usar, que além de ser muito fácil de se usar, é dinâmico e bastante acessível por se tratar de um software gratuito. Bom, já na minha parte da apresentação, como foi dito anteriormente, por se tratar de um relato de experiência de uma oficina realizada, eu resolvi aplicar o conteúdo de matrizes para estudantes participantes. E utilizei o software GeoGebra como auxiliar na aplicação do conteúdo. Mas o que se trata o software GeoGebra? O GeoGebra é um software de matemática dinâmica para todos os níveis de ensino. Com todos os níveis de ensino, eu quero dizer ensino superior, educação básica, EJA e educação técnica, dentre outros. Mas que também reúne, que pode ser usado para o ensino de geometria,
álgebra, planilha de cálculos, gráficos, probabilidade, estatística e cálculos simbólicos, em um único pacote fácil de se usar, que além de ser muito fácil de se usar, é dinâmico e bastante acessível por se tratar de um software gratuito. Para a apresentação da oficina, foi utilizada a versão GeoGebra Classic 5. Mas temos uma versão mais atualizada também, GeoGebra Classic 6, e temos também a versão online e a versão de aplicativo para celular, onde aqui temos o layout inicial do software, onde temos nessa parte aqui os comandos, e nessa parte aqui as ferramentas, e a parte das janelas. Nos comandos temos os comandos de arquivar, editar, exibir, opções, ferramentas, janela e ajuda. Nas ferramentas temos as ferramentas de seta e essas opções de ferramentas para uso específico de estudo de funções, que se encaixariam em setas, pontos e retas, polígonos e etc. E nas janelas temos a janela de álgebra, a janela de visualização gráfica, né? E a janela de entrada, que é muito utilizada para a formação de funções, dentre outros. Porém, para uso específico dessa oficina, utilizaremos comandos diferentes do layout inicial da página. Para encontrarmos esses comandos, teremos que ir na aba Exibir e selecionar a linha de comando Cálculo Simbólico, a CAS. A CAS, ela tem funções muito parecidas da janela de álgebra, só que com diferencial. Na janela de álgebra, a gente não consegue deixar valor decimal em forma fracionária. Já na janela CAS, a gente consegue. E isso vai ser muito útil na aplicabilidade dos exercícios posteriores. Bem, antes de apresentar toda a utilidade, todos os comandos, o layout do software e explicar sobre o software, foi introduzido aos alunos uma pequena apresentação do conteúdo de matrizes, uma pequena revisão. Nessa revisão, eu apresentei a definição de matrizes, como formar uma matriz, as operações básicas e dentre outros, para chegar nessa parte específica aqui da aprendizagem de matrizes com software GeoGebra. Para a explicação dos comandos, eu expliquei que todo comando de toda matriz tem que ser escrita com a letra maiúscula. E num software específico, você tem que aplicar os seguintes comandos. Você digita 2 pontos, o sinal de igualdade, abre chave para a formação da matriz, abre outra chave para a formação da primeira linha, vírgula, coloca o número, vírgula, o próximo número, que nesse caso foram 5 e 7, fecha para a formação da linha, vírgula novamente, abre outra chave para a formação da próxima linha. E fecha com as duas últimas chaves. Aperta Enter e aqui temos a matriz formada. Como podemos ver, a gente pode usar esse mesmo comando para a janela de álgebra, onde foi apresentado somente para exemplificar mesmo, pois será usado somente a janela Cálculo Simbólico. Durante a apresentação do conteúdo de matrizes, que foi introduzida na parte inicial da oficina, eu propus aos alunos a resolução de alguns exercícios, dos quais foi resolvido dessa primeira questão somente 2, somente para explicação dos comandos principais de adição e subtração de matrizes. Bem, como podemos enxergar, foi utilizados os comandos que foram apresentados anteriormente para a formação da matriz principal, só que com algumas observações. Como foi dito anteriormente, uma matriz ela não pode ser escrita com letra minúscula, somente com letra maiúscula. E que, por se tratar de um software, ele tem programação básica, uma programação base, da qual se trata que não pode se repetir letras, para não dar pane durante a formação de alguma função, a resolução de algum problema. Por isso, eu optei em colocar em ordem alfabética as letras. Aí, retomando a resolução dos problemas.
Aqui temos o exercício, que se trata primeiro de uma adição de matrizes, da qual você pega a letra C, que é dessa segunda matriz, e a letra B, que se trata dessa primeira matriz, e coloca o sinal de adição, por se tratar de uma adição de matrizes. Coloca C mais B, aperta Enter e vai ter a resolução da matriz aqui feitinha. A mesma coisa acontece com subtração. Você coloca D menos E e vamos ter a resolução da matriz. Já no segundo exercício, foi proposto a utilização da multiplicação de uma matriz, das quais podemos ver que efetuei novamente a formação da matriz base, e apresentei os comandos, que foram a letra da matriz A, com o sinal de multiplicação, vezes 4. Apertando Enter, encontramos o resultado, e ambas se repetiu da mesma forma com as outras duas questões propostas. Já no terceiro exercício, também foi proposto multiplicação, só que entre matrizes, não somente com a matriz e um número. Só que nessa questão eu não apliquei a resolução em sala de aula, eu apliquei como tarefa complementar as habilidades que foram aprendidas durante a aplicação da oficina. Porque para resolver isso daqui com o uso do software, você vai ter que juntar as duas coisas que foram aprendidas sobre matrizes, tanto de adição e subtração, como de multiplicação de uma matriz. Com a finalização das oficinas, podemos chegar às seguintes conclusões, que foram: os softwares são essenciais para a atuação dentro de sala de aula, e os softwares também facilitam na interação entre professor e aluno, sendo o estudante o nativo da tecnologia e o professor, como um integrante/imigrante, se concilia aos poucos, pois a tecnologia é acessada mais pelos jovens, e que no caso específico aqui são os estudantes. E o professor, para se interagir com a tecnologia, ele tem que se especializar profissionalmente, fazer algum tipo de especialização em uma área específica ou em algum software específico, para disseminar seu conhecimento com fundamentação. O uso de softwares também auxilia na experiência docente, além de ser uma metodologia de ensino que prende a atenção dos alunos para conteúdos massivos da disciplina de matemática.